Olá, eu sou Karina Nascimento e você está no canal Efeito Sonoro. Espero que você goste do conteúdo feito com muito amor e carinho para você. Boa audioleitura! Capítulo 6. Existência e consciência são a mesma coisa. Eu me lembro muito bem, na minha infância na Índia, quando frequentava escolas dirigidas por missionários católicos. O Velho Testamento não era uma leitura fácil. Abandonei pecados, guerras, leis, lamentações e pragas, mas há um versículo bem no início que descreve que depois de 7 dias da criação, Deus andava pelo jardim quando soprava a viração do dia. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Deus ainda estava em bons termos com Adão e Eva, e na minha imaginação era o momento perfeito para uma conversa informal. Não aconteceu nada, Adão e Eva não estavam lá, porque com vergonha de sua nudez tinham se escondido de Deus. Mas na minha conversa imaginária, eles faziam uma pergunta crucial: por que você o fez? Por que criou o mundo? Em resposta, Deus dizia meio encabulado: não tinha nenhum motivo, só tinha de fazer, não pude evitar. A cosmologia moderna não encontrou uma resposta melhor. O universo é autocriado. Existe apenas porque tem de existir. Desde o Big Bang, tudo se desenvolveu por iniciativa própria, em função de forças naturais. Quase não conseguimos. Os físicos calcularam que no início o equilíbrio entre criação e destruição foi extremamente delicado. A destruição não venceu por um fio de cabelo, porque tudo, exceto a menor fração de massa e energia primal, colapsou dentro de si mesmo, voltando ao estado de vácuo como é conhecido. Algo tão pequeno quanto uma parte em 1 bilhão escapou das garras da destruição. Uma metáfora para a gravidade, a força que causou o colapso de tudo mais. Mas 1 bilionésimo de criação foi suficiente para permitir a formação de trilhões de estrelas e galáxias. Isso não aconteceu rapidamente. Levou 800 milhões de anos para a estrela mais antiga aglutinar-se a partir da poeira estelar. O universo autocriativo é a nossa versão, com muitos penduricalhos anexados, da noção do século XVIII de Deus como um relojoeiro cósmico que consolidou o universo remoto. O pôs em marcha e partiu, deixando-o para que funcionasse mecanicamente. Mas a autocriação é um relógio espinhoso. Quem ou o que manteve o processo seguindo em frente? O Criador do Criador não era um problema para os antigos rabinos. Pela fé, eles acreditavam que Deus sempre existira. Encontrar um agente similar sem fé provou-se impossível. Argumento neste livro que a consciência é o único autocriador viável, transformando a si mesma em mente, corpo, cérebro e universo. Esse é um abandono radical das explicações físicas do cosmos. Como no livro de Gênesis, a consciência criou porque tinha de criar. Ela só precisa existir a fim de pôr a bola para rodar. De onde vem a existência? Não precisamos nos preocupar com isso, porque se a não existência existisse, não seria não existência. Exatamente porque ela existe, a consciência pura gera realidade como a conhecemos. Antigos textos indianos falam de uma profusão de mundos rodopiando na criação como ciscos de poeira dançando em um raio de sol. Mas no mesmo raio de sol, vemos também uma profusão de pensamentos, sentimentos, sensações e imagens, todo o conteúdo da mente humana. Confrontada com uma espantosa sobrecarga, nossa mente precisou gerar um mundo habitável para morar, um mundo humano, e a realidade virtual que criamos era inevitável. Mas a simples redução da fervilhante multiplicidade da realidade bruta não foi suficiente. O mundo humano contém significado.
De onde ele veio? Sempre esteve lá, como a primeira característica da meta-realidade. A consciência pura criou um universo cheio de significado. Tudo o que podemos dizer sobre ser humano, alegria, amor, vitalidade, inteligência e potencial infinito, precisava de um Criador. Essas qualidades vieram com a existência, desde o início. Sem rodas, um carro não é um carro. Sem humanidade, o cosmo não é um cosmo, com que poderíamos nos relacionar ou mesmo habitar. O universo foi criado para nós porque não existe alternativa. A criação não pode ser completa a menos que sejamos completos. Quando esse segredo é revelado, o meta-humano pode se libertar da dúvida, confusão e pena de si mesmo. Elas são enteadas da ilusão. Uma criação especial. A consciência pura não pode ser entrevistada do mesmo modo que não é possível falar com Deus, mesmo em uma conversa imaginária. Mas a noção de autocriação tem sido sempre viável. Podemos aceitar sem questionar que o Homo sapiens criou sua própria versão da realidade. Estamos ainda nela, sem indícios de deixá-la. Não tem sentido alegar que nossos ancestrais aprenderam a ser criativos. A criatividade é intrínseca a nós como a respiração. De algum modo, adquirimos uma porção de velhos hábitos com que a consciência tinha se acostumado. Todas as formas de vida estão envoltas na autocriação, mas elas se contentam em deixá-la rolar sobre elas. O ancestral de todos os mamíferos era uma criatura parecida com um mussaranho, chamada Juramaia, que vivia em pés de samambaia ao redor de lagos de água doce, 160 milhões de anos atrás. Sua descoberta na China, em 2011, empurrou 35 milhões de anos para trás a ancestralidade dos mamíferos verdadeiros. Uma espécie verdadeiramente mamífera é aquela que o feto é nutrido pela placenta no útero. Isso vale para 95% dos mamíferos, compondo-se o restante de marsupiais como gambás e cangurus, que dão à luz a bebês minúsculos que concluem a maturação dentro da bolsa da mãe. O Juramaia não sabia que seria alguma coisa além de um mussaranho, e você pensaria, olhando seu esqueleto de 12 centímetros, que apenas os mussaranhos modernos descenderiam dele, não os mamíferos verdadeiros. Nenhum vestígio de cachorros, gatos, morcegos, elefantes ou baleias era visível. Foi necessária muita dedução para sugerir que o Juramaia tinha placenta, já que tecidos moles não ficam preservados nos fósseis. Não é preciso grandes dotes de adivinhação quando se trata de saber que a placenta era a chave. Quando ela apareceu, uma característica exclusiva nunca vista antes, abriu-se uma porta. O que se precipitou não foi o Juramaia, que acabou por se extinguir, mas a autocriação. Uma tendência desenfreada deu um salto adiante. Dali em diante, os mamíferos verdadeiros poderiam ser pequenos, grandes ou colossais, conseguiriam nadar, andar, rastejar, entocar-se ou voar. Nada era fixo nem permanente, exceto a placenta. A natureza deu um salto criativo sem precedente, com apenas um toque em todas as formas de vida anteriores para que esse novo tipo de nascimento fosse possível. Isso provocou um segundo equívoco, que a evolução tem tudo a ver com progresso. A criatividade não precisa progredir, ela já é completa. Toda forma de vida é um ato completo de criatividade. No caso do Juramaia, a criatura minúscula parecida com um mussaranho não era melhor do que aquilo que vira antes. Os marsupiais poderiam ter governado a Terra. Eles se tornaram os únicos mamíferos autóctones da Austrália. Muito antes, os ovos evoluíram e continuaram a eclodir,
do mesmo modo que faziam durante o reinado dos dinossauros. Nascer vivo não era melhor. Hoje, alguns tubarões põem ovos enquanto outros dão à luz filhotes vivos. Não existe uma progressão em linha reta das primeiras formas de vida até nós. Micróbios de bilhões de anos, animais unicelulares e algas verde-azuladas continuam a existir, porque sua adaptação à Terra foi perfeita a seu modo. Sem a urgência incontrolável de criar, não havia razão para a vida primitiva deixar sua zona de conforto bem segura. A autocriação é um indício forte de que a consciência não precisa de nada fora de si mesma para continuar se expandindo infinitamente. A seu tempo, o Homo sapiens surgiu por outra porta, aquela que abria para a autoconsciência. Podemos fazer qualquer coisa que quisermos com nosso potencial, mas não importa o quanto a civilização mude, é impossível ser humano sem ser consciente. A única questão é o grau de consciência que resolvemos adotar. O meta-humano está mais próximo do que imaginamos, sendo apenas um grau mais elevado de consciência. Consciência e existência não são criadas. Essa é a expressão mais simples da verdade. Não serem criadas significa que elas apenas são, sem a necessidade de apresentar uma razão, sem precisar de história da criação. A configuração primordial para ser humano é estarmos aqui. Existimos porque a consciência existe. De todos os segredos da meta-realidade, é neste que levamos mais tempo para mergulhar. À primeira vista, a existência é uma não questão. Ninguém em uma faculdade, debatendo sobre a sociedade como faz a Oxford Union, vai defender o caso da não existência. Não haveria sociedades de debate se não existíssemos. Isso parece tolo, até mesmo infantil. Mas se estar aqui é suficiente para ocasionar todas as coisas na criação através de um processo consciente, isso é uma grande novidade. A existência e a consciência não podem ser separadas. Elas não estão apenas ligadas, como calor e fogo ou água e umidade. Elas são a mesma coisa. Descartes disse uma famosa frase: cogito ergo sum. Penso, logo existo. É mais preciso dizer o inverso: sou, logo penso. De um modo ou do outro, procurar uma relação de causa e efeito é cortar a lógica. Existir e pensar são a mesma coisa. Um não precisa ser a causa do outro. Deixar de perceber esse fato tem levado a muitos equívocos. Por exemplo, se insistir que a mente precisa de uma causa, fica preso a dar-lhe uma história da criação. Se for uma pessoa secular, moderna, logo cairá na armadilha de acreditar que o cérebro criou a mente. Para um psicólogo evolucionário, não há dúvida de que o cérebro criou a mente, e a neurociência concorda. Como acontece com histórias da criação, essa é amparada pela fisiologia, mas o desenvolvimento infantil também oferece evidências suficientes para detonar a história. O cérebro em expansão. Se observarmos os últimos estágios da vida de um feto no útero, o cérebro é o foco principal de desenvolvimento, o último órgão a adquirir sua configuração final. Mas isso não vai acontecer ainda. No momento do nascimento, o cérebro da criança está explodindo com um potencial de crescimento incomparável. A parte maior do cérebro humano é responsável por pensar em outras funções elevadas, e a evolução deu aos bebês um grande cérebro com que começar, o que explica por que a cabeça do recém-nascido é tão grande, no limite de poder passar pela vagina. Em um feto normal, levado a termo, o cérebro triplica de tamanho no último trimestre, passando de 90 gramas no final do segundo trimestre para 300 gramas no nascimento.
Em certo sentido, todos os bebês nascem prematuros, entrando no quarto trimestre no dia em que nasce, porque o cérebro continua seu crescimento acelerado fora do útero. Nos 3 primeiros meses de vida, o cérebro do recém-nascido cresce por volta de 1% ao dia, expandindo-se 64% nos primeiros 90 dias, depois do que a taxa de crescimento encolhe para uma média de 0,4% ao dia. Durante a fase de crescimento rápido, 60% da energia consumida pelo bebê é usada pelo cérebro. A visão macro, ou em larga escala, mostra que o recém-nascido já tem todas as células cerebrais necessárias para toda a vida. Na verdade, um número excessivo. O número de células cerebrais de um recém-nascido gira em torno do dobro do que um adulto possui, ainda que o cérebro do recém-nascido pese a metade. Quando atinge o tamanho completo, o que leva 3 anos, o cérebro do bebê desbasta as conexões mais fracas, processo conhecido tecnicamente como poda neural. É como escolher em um sótão lotado até o teto entre coisas de que precisa e o lixo do qual pode se desfazer. Aqui começamos a ver o mistério da exclusividade, porque a poda neural é diferente para cada bebê. O cérebro dispensa o que não será necessário para aquele ser individual. Um prodígio musical que necessita de habilidades motoras excepcionais para tocar piano pode não precisar de competência em matemática avançada ou facilidade para línguas. Um escultor com capacidade altamente desenvolvida para divisar objetos em espaço tridimensional pode não contar com a habilidade de se relacionar para conseguir encontrar a companheira certa. As combinações são infinitas e, para fazê-las, os quadrilhões de conexões simpáticas mal são suficientes. Evidentemente, uma célula cerebral não tem conhecimento se será ou não necessária, em função de acontecimentos futuros. A poda neural não é aleatória e só tem sentido se uma perspectiva superior, que está além do tempo, estiver controlando o processo. Por exemplo, um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Washington descobriu que áreas específicas do cérebro que controlam os aspectos físicos da fala, a área de Broca no cérebro, são ativadas em bebês de 7 meses, antes que aprendam a falar. Isso é uma prova de olhar para o futuro e preparar as mudanças cerebrais com antecedência. O bebê de 7 meses não sabe que um dia irá falar, mas o Homo sapiens sabe, porque somos uma espécie consciente. Nossa espécie se comunica pela palavra falada e praticamente todos os bebês herdaram essa habilidade. Isso é diferente de herdar a necessidade física de trocar os dentes de leite por dentes permanentes, o que é ligado ao crescimento do maxilar, ou precisar passar pela puberdade, que torna possível transmitir nossos genes por meio da reprodução sexual. A fala é uma aquisição mental, uma ferramenta fundamental para o conhecimento do que outra pessoa está pensando. Se compreender o cérebro nos permitisse entender a mente, estaríamos muito mais adiantados. A noção de que o cérebro cria a mente sempre foi uma falácia. Para uma célula, saber qualquer coisa não pode extrair o conhecimento de átomos ou moléculas. Átomos e moléculas não sabem que a fala será necessária. Somente a consciência nos permite uma explicação válida, porque a consciência é o elemento de conhecimento em todas as células, formas de vida e pessoas. Por vivermos na idade do ouro da neurociência, seria possível pensar que algum dia teríamos um manual de instruções para a mente. Mas esse dia nunca chegará. Nossa visão é bloqueada pelo equívoco de igualar mente e cérebro.
Mesmo o fato de o cérebro conter quadrilhões de conexões não significa nada em termos de mente. Assim como medir cada frequência de luz visível não faria sentido para explicar como Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa. A vida não teria sentido se o cérebro estivesse no comando, porque o cérebro em si não tem significado. A mística que o envolve, atribuindo pensamentos, sentimentos e sensações a feixes de neurônios, não tem base. Se um neurocientista saísse dizendo: "Não consigo tirar esse pensamento da minha cabeça", ou "Seus problemas estão todos na sua cabeça", ninguém iria negar que a palavra pretendida é mente. É muito difícil, entretanto, afastar os neurocientistas da crença de que o cérebro cria a mente. No pronto-socorro, um EEG revela que a vítima de um acidente de carro está com morte cerebral, caso em que não existe mais mente. Não é evidente que a mente vivia ali, sob a proteção sólida do crânio? De jeito nenhum. Imagine que nunca viu um pianista e não sabia nada a respeito de como o instrumento funciona. Então entra em uma sala de concerto e um piano está tocando sozinho a valsa Danúbio Azul. Você vê as teclas subindo e descendo e os martelos batendo nas cordas. Como saberia da existência de um pianista invisível que estivesse executando esse ato mágico? Não há como saber. Por outro lado, parece irracional chegar à conclusão de que o piano está tocando sozinho. As matérias-primas do instrumento, madeira, aço, feltro e marfim, podem ser estudadas no plano atômico. Em nenhum lugar se encontrará o talento para a música. Na neurociência e no dia a dia, dizemos que o cérebro, que também é um instrumento físico, pensa, sente, vê e faz tudo o que acontece na mente. Fazemos essa suposição sem a menor prova de que a matéria-prima dentro de uma célula, basicamente hidrogênio, oxigênio, carbono e nitrogênio, consegue amar ou detestar couve de Bruxelas, gostar de valsas vienenses, apaixonar-se e etc. O fato de o cérebro estar em contínua atividade não nos diz que uma mente está trabalhando ou porque cada mente é única em todos os momentos. Encontrar a origem da mente é fácil, quando se coloca a consciência em primeiro lugar. Não é difícil fazer isso. Nós contamos naturalmente com a mente porque nossa existência está ligada a ela. Usamos a mente de muitas formas que não ascendem na ressonância cerebral e que não exigem nenhuma atividade cerebral perceptível. Você consegue reconhecer seu companheiro no meio da multidão? Sim, imediatamente, mas não passa por um processo que exige atividade cerebral. O cérebro não percorre um fichário até encontrar e pegar a imagem arquivada do rosto certo, como se pede uma testemunha que veja uma série de fotos para tentar reconhecer um criminoso. O reconhecimento acontece na mente, sem queimar calorias no cérebro. Se ele não está queimando calorias, não está trabalhando. Do mesmo modo, escolhemos as palavras sem folhear um dicionário arquivado no cérebro. E assim que conhece as ruas de uma cidade nova, pode circular por elas sem consultar o mapa, seja em papel ou no cérebro. Coisas aprendidas estão lá. O oposto também é verdade. Se alguém lhe pergunta o significado de hidrocéfalo ou ratatouille, e você não conhece o significado da palavra, não precisa vasculhar seu vocabulário de palavras faltantes. Imediatamente sabe que não sabe. Mas um computador de alta velocidade tem de consultar a memória arquivada antes de dizer: não tem registro. Há alguns anos conheci um prodígio matemático, agora professor aposentado, que tinha começado a publicar em periódicos matemáticos aos 12 anos e, em seguida, aos 16, foi estudar em Princeton. Terminou sua tese de doutorado em Harvard,
antes de se formar. Como os prodígios são notáveis, um comentário feito em uma entrevista por esse gênio matemático ficou marcado na minha mente. Quando lhe perguntaram de que forma seu processo de pensamento era diferente do de outras pessoas, ele disse que não precisava pensar a fim de resolver um problema matemático. Ele apresentava o problema para si mesmo, permitia que ele incubasse e esperava a resposta certa surgir. Ele tinha desenvolvido uma confiança absoluta anteriormente e continuava a se fiar nela. Devemos considerar a genialidade excepcional totalmente separada da normalidade? De jeito nenhum. Em algum grau, todos nós já experimentamos o poder da intuição, que pode ser definida como o salto da mente até uma conclusão, sem ter de pensar em todos os passos ao longo do trajeto. Quando as pessoas dizem coisas intuitivas como "eu sabia que iria me casar com o meu marido desde o momento em que o conheci", ou "eu sabia que iria pilotar jatos desde que tinha 5 anos", elas não chegam a essa certeza pensando sobre o assunto. Em todos os tipos de atividade, a mente se apoia no elemento conhecido que é inato na consciência. Precisamos apreender esse fato antes de nos aventurar na possibilidade meta-humana de usar todo o nosso potencial. A porta permanece fechada se o cérebro cria a mente, porque o que nos faz humanos, amor, compaixão, criatividade, percepção e imaginação, está além do cérebro. Podemos reforçar a ideia voltando mais uma vez ao cérebro infantil. Uma ressonância cerebral no nascimento vai indicar que o cérebro do recém-nascido está muito ativo, mas ninguém alegaria que o recém-nascido está pensando, não da forma como os adultos encadeiam as palavras na cabeça. Quando a criança chora, ela diz sem articular que está com fome, cansada, com medo, precisa que a fralda seja trocada, etc. A mãe escolhe uma das possibilidades e age de acordo assim que identifica o que o bebê quer. Não assumimos que o bebê conhece qualquer coisa além do seu desconforto. Em algum momento, tem início o pensamento, e a vida da criança passa a se basear na mente. O pensamento, em palavras, e a formação de ideias começam a surgir, mas mesmo que esteja presente no momento exato em que o bebê pronuncia a sua primeira palavra, e mesmo que pudesse mapear esse momento como um evento em uma ressonância cerebral, o nascimento da linguagem não estaria no cérebro. De algum modo, puramente na consciência, surge um pensamento ligado a um significado. No início, o uso das palavras é igual ao de um papagaio, repetindo o que ouve. Gugu não significa nada. Mamã é provavelmente uma palavra repetida por incentivo materno, mas de repente ocorre uma revelação silenciosa. Mamã é o conceito que se liga a uma pessoa, e somente a uma pessoa no mundo. E a fala então se acelera, e em seu segundo aniversário, as crianças entram no que os especialistas chamam de explosão de significado. Esse também é aparentemente o ponto a que chega o DNA do chimpanzé, embora seja 98% idêntico ao DNA humano. O Homo sapiens é o único a ter o desenvolvimento de bilhões de novas conexões neurais nos 2 primeiros anos de vida. Uma criança típica de 2 anos sabe por volta de 300 palavras. Enquanto isso, ocorre uma mudança que é muito mais significativa do que adquirir vocabulário. As crianças começam a falar coisas que nunca ouviram antes, formando novas sentenças sozinhas. Ninguém nos ensina como fazer isso, e o mais avançado computador está a uma distância enorme de uma criança mediana de 3 ou 4 anos. Um computador pode ser programado para inventar um número infinito de sentenças, nunca ditas antes.
mas não sabe o que está fazendo. O processo é totalmente mecânico. Um laptop dizendo "eu te amo" não significa isso. O significado não pode brotar do que não tem significado, assim como sentenças que fazem sentido não podem surgir simplesmente jogando uma sopa de letrinhas para o alto. A consciência se desenvolve como a mente, o corpo e o cérebro, cada processo governado por um significado e propósito. Um slogan motivacional popular nos últimos anos é "propósito de vida", que inspira as pessoas que se sentem confusas, sem rumo e sem objetivo. Não podemos deixar de ter um propósito de vida desde o nascimento. De outra forma, não teríamos mente. Talvez não sejamos capazes de articular o significado da vida, mas temos certeza de que existe significado e somos programados para alcançar mais. A consciência é o campo do significado, e sabemos disso apesar de nós mesmos. Em um experimento, os participantes seriam submetidos a um teste de audição em que deveriam ouvir gravações de sentenças ditas em voz muito baixa. Mesmo com boa audição, era difícil perceber o que estava sendo pronunciado, mas os participantes deveriam se esforçar o máximo possível para adivinhar. O que eles não sabiam era que cada um estava ouvindo uma sequência de sílabas sem sentido, uma possibilidade que não ocorreu a nenhum deles. Independentemente de o quanto a voz estivesse baixa ou ininteligível, os participantes ouviam ou imaginavam que estavam ouvindo sentenças que faziam sentido. Mesmo antes de surgir, os animais davam significado ao que os rodeava, aprendendo a reconhecer alimento comestível, ameaças potenciais, um parceiro desejável e sua própria prole. Podemos chamar de reconhecimento instintivo, mas isso não muda o fato de que o significado era inevitável. Mesmo uma ameba unicelular, engolfando uma criatura unicelular menor, está distinguindo alimento e não alimento. Nada, nem mesmo a força da evolução, criou significado extraído do caos. É um fato no universo. O campo da mente tem a capacidade de se tornar um campo minado, dependendo do tipo de mente que a criança desenvolve. As pessoas que se escondem do seu mundo interior, que zelosamente moldam sua vida de acordo com as normas sociais, fazem isso a fim de evitar problemas. Mas se esconder do lado escuro da mente não elimina a ameaça. Uma visão trágica da vida paira sobre nós, depois da carnificina impensável do século XX, quando cerca de 100 milhões de pessoas morreram em consequência de guerras ou genocídio. A explosão cognitiva que os antropólogos supõem que tenha ocorrido na pré-história, um salto que revelou o mundo da autoconsciência, repete-se à medida que o bebê aprende a pensar e falar. O cérebro da criança adapta-se à visão de mundo imposta a ele. O potencial infinito fica demasiadamente reduzido, limitado e contraproducente. O escritor inglês Aldous Huxley apresentou uma visão semelhante há algumas décadas. Ele escreveu sobre o uso do cérebro como uma válvula redutora, que estreita a mente. A seguir, uma das declarações mais contundentes de Huxley sobre a matéria. Abre aspas. Cada um de nós tem potencialmente onisciência. Mas, como somos animais, nosso negócio é sobreviver a qualquer custo. Para tornar a sobrevivência biológica possível, a torrente da onisciência precisa ser afunilada, passando pela válvula redutora do cérebro e do sistema nervoso. O que sai pela outra extremidade é um mísero gotejamento do tipo de consciência que nos auxilia a conservar a vida na superfície deste singular planeta. Fecha aspas. Em outras palavras,
Huxley está contrastando o campo ilimitado da consciência com a perspectiva fortemente limitada assumida pela mente no dia a dia. O ponto central que a válvula redutora do cérebro era necessária para nossa sobrevivência ganhou modernamente o apoio de vários defensores da psicologia evolucionária. Eles também enxergam o estreitamento da mente como necessário para a sobrevivência. Mas tenho argumentado que a consciência nunca perde o potencial infinito a despeito do que esteja nos acontecendo na realidade virtual. Culpar o cérebro por nossa existência imperfeita aponta na direção errada. O cérebro é outra forma de consciência. Seu potencial não é limitado hereditariamente. Vamos nos aprofundar na razão disso ser assim, porque para fins práticos, acessar a meta-realidade não é possível a menos que o cérebro possa se livrar de sua estreiteza e nos leve até lá. Onisciência e psicodélicos. O primeiro requisito é abrir a válvula redutora do cérebro, o que tem acontecido através de uma via surpreendente. Uma nova onda de interesse médico envolve o valor potencial das drogas psicodélicas, desencadeada pela análise sensível de uma questão que já foi tabu para Michael Pollan. Em seu relato, em primeira pessoa, Como Mudar Sua Mente. Para os alucinógenos ressurgirem, houve uma convocação. Saiam, saiam, seja lá onde estiverem. LSD, cogumelos mágicos e mescalina tiveram seu auge nos anos 1960 e emergiram daquele tempo muito maculados, deixando de lado diversas leis antidrogas suscitadas pelo medo. Um médico pesquisador que investigou os psicodélicos enfrentou o risco de ser censurado ou até ter sua carreira encerrada pela censura. No final, a pesquisa não foi levada a sério e rapidamente foi posta de lado. A visão geral sobre psicodélicos é de que eles são potencialmente inseguros e inúteis medicinalmente. Isso tudo está mudando. O que mudou esse saber convencional foi conhecer melhor e entender mais o cérebro. Em particular, a área do cérebro que parece causar os efeitos alteradores da mente, provocados pelo LSD e companhia, é a rede neural conhecida como Default Mode Network, DMN, um grupo de regiões na parte superior do cérebro que organiza e regula uma ampla série de atividades cerebrais. A rede DMN filtra o fluxo de informações que nos bombardeia todos os dias, selecionando e controlando nossa resposta ao mundo. É o local fisiológico para a edição da realidade de que temos tratado neste livro. Uma implicação perturbadora da DMN é que os cérebros evoluíram fisicamente para se tornar a válvula redutora de Huxley. O LSD abala a DMN temporariamente, mas assim que a viagem acaba, voltamos ao status quo do cérebro. Sem dúvida, a DMN serve a uma função totalmente necessária. Em vez de sentir-se inundado por um dilúvio de estímulos caóticos, o cérebro estável nos ajuda a abordar a vida, equilibrando julgamento, experiência e interesse próprio. A DMN tem sido chamada de a rede eu, porque opera no cérebro do mesmo modo que o ego funciona na psicologia, atenuando os impulsos irracionais e mantendo-os sob observação enquanto organiza um eu adulto equilibrado. A DMN não se desenvolve até por volta dos 5 anos, coincidindo com a época em que as crianças passam a se orgulhar de não serem mais bebês. Isso acarreta muitas coisas: deixar de fazer birra e chorar por qualquer motivo, mostrar mais coragem, independência e autocontrole,
querer ser útil e defender suas preferências e inclinações. É necessária uma boa dose de autorregulação para uma mudança de comportamento tão complexa, e a DMN lida com a maior parte dela. Mas essa mudança não é só boa e positiva. Segundo Huxley, a onisciência é reduzida em benefício da crua sobrevivência animal. Do ponto de vista médico, conjectura-se que a DMN, embora totalmente necessária para que não fiquemos viajando o tempo todo em uma espiral desfocada de imagens e sons, tem um lado negativo. Com o passar do tempo, suas respostas automáticas, padronizadas, ficam integradas e rígidas. Por um lado, isso pode explicar a teimosia tacanha associada ao envelhecimento, enquanto por outro, pode haver uma ligação com distúrbios como ansiedade, depressão e vício, que são respostas enraizadas que não serão desalojadas até que a DMN pare de controlá-las tão firmemente. Um dos relatos mais inquisitivos da transformação pessoal via psicodélicos é Trip, Viagem, livro de memórias publicado em 2018 do escritor americano Tao Lin, filho de tailandeses, nascido na Flórida em 1983. Lin se sentia desalentado havia tempo. Como ele descreve: a vida ainda parecia sombria para mim, na forma como vim evoluindo desde os meus 13 ou 14 anos. Eu me sentia cronicamente desinteressado da vida, que não me parecia maravilhosa ou profunda, mas entediante, incômoda e perturbadora. Isolado, levando uma vida de eremita, cuja solidão era agravada por aquilo que Lin classifica de vício em internet e smartphone, ele chegou aos psicodélicos, assistindo por 30 horas aos monólogos de Terence McKenna, defensor apaixonado das trips, que morreu no ano 2000. Lin ficou atraído pela mensagem de que os psicodélicos podiam ampliar a imaginação e levá-lo mais perto da natureza. Lin tem uma história complexa para contar. Durante uma trip, ele se viu atirado por um canhão na Via Láctea, e ele avalia todas as questões sobre o que é a realidade, o que é linguagem, o que é o eu, o que é o espaço-tempo tridimensional. Isso ecoa aos relatos feitos de experiências de quase morte e ficar fora do corpo. Em todos esses casos, o automodelo deixa de ser o ponto de vista padrão da realidade, ou, em termos neurológicos, a DMN. Ao liberar a DMN, os psicodélicos permitem uma abertura para a função alternativa do cérebro para pessoas com distúrbios de humor e similares. A DMN só foi descoberta em 2001 pelo pesquisador Michael Ritchie, com o emprego de scans de ressonância magnética avançados. Pela primeira vez, os pesquisadores conseguiram ver as partes interconectadas da DMN acenderem quando, por exemplo, se pedia a uma pessoa que escolhesse adjetivos que a descrevessem. Para um neurocientista, o fluxo sanguíneo aumentado para a DMN, que acompanha essa tarefa, demonstra de fato que o eu é uma função cerebral. Sua DMN sabe quem você é porque ela criou suas respostas padronizadas quando você pensa sobre si mesmo. O aumento ou a diminuição do fluxo sanguíneo é um indicador útil na pesquisa cerebral, assim como são os padrões de atividade elétrica, mas eles ainda não são a medida para a mente, apenas seu aparelho físico. Os psicodélicos mudam o padrão do fluxo sanguíneo de forma incomum. Pollan cita uma pesquisa em que 19 pessoas com depressão melhoraram depois de tomar psilocibina, o componente ativo dos cogumelos mágicos, depois de terem apresentado resistência à terapia com drogas convencionais.
os pesquisadores descobriram que o fluxo de sangue para a amígdala, o centro emocional do cérebro, diminuía, mas isso não explica por que as pessoas relataram também experiências místicas intensas. Muitos são céticos a respeito dessas descobertas. O problema é que não é possível dar placebo a um grupo de controle que simularia os efeitos alucinógenos da droga real. Ninguém sabe, na verdade, por que nosso corpo evoluiu para ter receptores para psicodélicos, tendo em vista que nossos ancestrais raramente devem ter se deparado com psicodélicos. Mas a principal pesquisa sobre psicodélicos parece indicar que essas substâncias reduzem a atividade da DMN, desligando-a temporariamente. Em seguida ao desligamento, a pessoa sente o ego se dissolver, juntamente com a mente, o corpo e o mundo, o que sublinha a ideia de que mente, corpo e mundo são altamente maleáveis na percepção humana. Estamos presos ao processo de mantê-los intactos durante todos os momentos em que estamos acordados, e os psicodélicos abrupta e radicalmente afrouxam as amarras. Para Pollan, a experiência foi uma revelação. Ele chegou a reconhecer, abre aspas, a fragilidade e a relatividade da minha própria consciência padronizada, fecha aspas. Sua investigação minuciosa, que envolveu tomar 1 grama de drogas que alteram a mente, mas também mergulhar em todos os recantos de pesquisas médicas, o levou a ter esperança de que seu uso poderia ser estendido a pessoas saudáveis, embora ele tivesse medo de bad trips. Ele queria que a viagem psicodélica fosse considerada mais do que uma, abre aspas, experiência com drogas, fecha aspas. Na sua visão, o primeiro passo seria obter a orientação de alguém que pudesse explicar o significado da trip, quando ela acabasse. Isso se ela tivesse um significado. Nem todo mundo concorda que tem. Onde isso nos deixa? Ninguém sabe realmente e publicações científicas respeitáveis recusam rotineiramente artigos sobre psicodélicos. O livro de Pollan deve ser lido para obter a história completa sobre o futuro promissor dessas substâncias. Particularmente interessante é o uso da microdosagem, em que quantidades mínimas de um psicodélico tomado diariamente, o suficiente para afrouxar a rede de DMN sem alterar o pensamento normal. A esperança é de que, em vez de alterar a mente de modo drástico, a microdosagem permitirá que a autoconsciência observe e reflita sobre novas possibilidades que uma pessoa não consegue acessar em condições normais. Não há dúvida, de um ponto de vista meta, que os psicodélicos enfraquecem ou dissolvem os construtos mentais que conservam a realidade virtual intacta. Algumas pessoas sentem que, ao viajar, esbarram na onisciência. Isso soava altamente desejável para Huxley, que foi um paladino das viagens psicodélicas guiadas para a consciência expandida. Era esse o seu objetivo final. Para se tornarem respeitáveis, os psicodélicos precisam superar sua imagem hippie, e as ressonâncias cerebrais provaram ser a chave para isso. Mas a respeitabilidade, conferida pelas ressonâncias, também carrega uma falha. Para um neurocientista, a DMN é como um adulto em uma sala, uma região do cérebro que conserva os impulsos mais primitivos e selvagens à distância. Assim, um grupo de células especializadas assumiu a função que Freud atribuiu ao ego. É típico de nossa época que a psiquiatria esteja tão dependente dos fármacos para combater a ansiedade e a depressão, substituindo anos de terapia, de conversa cara e consumidora de tempo. Como a psiquiatria se tornou uma questão que gira em torno de moléculas no cérebro, assim aconteceu com tudo o mais que se refira à mente.
Mas a noção de que o cérebro cria a mente é tão falaciosa aqui quanto em qualquer outro lugar. A falácia é notória na DMN, porque se ela controla de verdade o ato de equilibrar, que é a mente adulta, quem lhe deu essa habilidade? Em primeiro lugar, como aprendeu sobre os benefícios da fase adulta? A primeira resposta que vem à mente é que a DMN surgiu como um mecanismo de sobrevivência, mas não existe prova disso. Não passa de uma generalização, saída da argumentação dos darwinianos. Inúmeras pessoas funcionam bem em sociedade sem se incomodarem em crescer e virar adultos maduros. Os pesquisadores tratam a DMN como se fosse um agente consciente, com intenções flexíveis e bom julgamento. Atribuir essas qualidades às células cerebrais é uma forma de pensamento mágico. Grupos de elementos químicos não entendem como a vida funciona. Só a consciência faz isso. Depois de experimentar inúmeras drogas diferentes, Michael Pollan teve sua experiência mais profunda sem elas. Ele estava demonstrando como entrar em transe apenas respirando rapidamente e ouvindo um batuque ritmado. A reação dele, abre aspas, onde estava isso durante toda a minha vida, fecha aspas. Estava na onisciência. Todas as drogas têm efeitos colaterais, alguns deles imprevisíveis, mas as armadilhas com psicodélicos são únicas. Se entrar em um piano e passar a mexer nas cordas, a música começará a soar distorcida. Entrar nas áreas mais sensíveis da parte superior do cérebro traz o mesmo risco, mas minha intenção não é alarmar com base no medo e na suspeita. Muito pelo contrário. A onisciência contém o espectro inteiro do potencial humano e pode ser acessada naturalmente pela yoga, meditação e diversas práticas contemplativas. Essas práticas também trazem mudanças cerebrais benéficas por meio dos mecanismos mais naturais, a mente aprendendo a se conhecer. A hora de os psicodélicos saírem das sombras é agora, dando-nos um retrato equilibrado do que está não só em jogo, mas também em risco. O sentimento repentino de que podemos voar pode se tornar uma ilusão fatal se pularmos de um edifício alto, como já aconteceu algumas vezes. As percepções que surgem durante uma trip muitas vezes ficam ininteligíveis na volta ao estado normal. O panorama maior vai além dos psicodélicos. Pollan incentiva a diversidade neural no epílogo do seu livro, mas, para mim, o efeito de alteração da mente do LSD só dá frutos se levar à autoconsciência. Uma droga pode mostrar o que fica além da mente limitada. Somente a autoconsciência permite viver na onisciência permanente. O oposto da autoconsciência é a visão mecânica de que um ser humano é fantoche do cérebro, um subordinado da atividade neural. Como os psicodélicos têm usos medicinais, deveríamos incentivá-los. Mas a percepção de Huxley de que a onisciência é uma questão real ainda é verdadeira. O que nos separa da onisciência ou meta-realidade é o mais fino véu. Basta apenas o pensamento mais simples. Descobri isso recentemente, quando estava fazendo a posição da árvore com um instrutor de yoga. A posição da árvore exige equilíbrio delicado sobre um pé só, e eu estava melhorando nisso, mas certa manhã, de repente, comecei a oscilar. O instrutor me perguntou imediatamente, abre aspas, no que você estava pensando? Fecha aspas. Era uma pergunta certa, porque eu tinha perdido meu estado mental limpo e aberto em razão de um pensamento que me distraiu. No caso, sobre os benefícios dos psicodélicos. É preciso um estado mental limpo e aberto,
livre de pensamentos aleatórios, para fazer muito mais do que sustentar uma posição de yoga. A onisciência é como essa clareza. A liberdade também. É a porta para o meta-humano. Na parte 2, personalizaremos tudo, mostrando como cada pessoa pode experimentar a mudança para a onisciência. Um despertar coletivo torna-se possível somente quando os indivíduos acordam e nada mais é urgente. Como uma ponte, deixe-me enfatizar o quanto o despertar é extraordinário e como é imprevisível. Despertar nos faz mais humanos e mais reais ao mesmo tempo, porque somos a espécie de consciência destinada e programada a conhecer sua origem. Se apenas uma visão pode unir a raça humana, esta é ela.